Graças a Deus, mais uma noite aqui na presença do Senhor, amém? Estamos aqui hoje, quarta-feira, hoje nosso encontro de oração, uma semana muito especial para nós, aqui na Igreja Evangélica Cristã, discipulada em Cristo, amém? E uma semana onde nós vamos dar início a propósito de oração neste lugar, amém? E com a certeza de que propósitos eles têm resposta, interessa ao céu, amém? Quando acertamos fazer algo para Deus, dentro da vontade do reino de Deus, Ele se interessa também, amém? E nesta semana que nós estamos atravessando agora, sábado agora dia 11, iniciamos o primeiro dia de propósitos em Daniel 6, capítulo 6. A experiência que Daniel teve com Deus, extraordinária, profunda, tremenda, aonde Daniel buscava respostas e milagre, livramento de Deus. Daniel havia caído numa situação extremamente complexa, mas a palavra de Deus vai dizer que ele não deixou de orar. Ele não deixou de clamar. Tentaram impedir Daniel, tentaram bloquear Daniel na oração, mas Daniel, ele não se intimidou. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isto. Nós vamos ouvir muito ao longo destes próximos 3 sábados que se aproximam, amém? Muito bem, meus queridos, vamos aqui abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Ruth, capítulo 2, e versículo 20, amém? Ruth, a Ruth até sorriu aqui, né? Ruth, capítulo 2, e versículo 20, amém? O que é que vai dizer aqui? Aqui vai dizer o seguinte, olha só, propósito: Deus está nos dirigindo de acordo com um propósito. Deus sempre vai direcionar as nossas vidas, meus irmãos, de acordo com um propósito. Nada é por acaso, amém? Nada acontece por acaso. A sua vida aqui nesse mundo, a sua história nessa terra, a família que você nasceu, as pessoas que te envolvem, o teu ciclo de amizades, o teu ciclo secular, o teu ciclo espiritual na casa de Deus, tudo tem um propósito, amém? E propósito, e muitas das vezes não compreendemos de imediato, não conseguimos entender de pronto. Muitas das vezes até propósitos que a gente olha e diz e pergunta: como Deus pode ter propósito em meio a uma situação como essa? Deus, ele pode ter propósito na tormenta? Pode. Ele pode ter propósito na paz? Pode. Ele pode ter propósito, por exemplo, no luto? Pode. Ele pode ter propósito mandando-nos num trabalho que não é nem da nossa alçada realizar aquela tarefa? Pode, amém? Ele pode ter propósito nas nossas vidas, nos levando a lugares que nem imaginávamos estar, ou conhecer, ou participar de determinados lugares? Pode, meus irmãos. Por quê? Porque a vontade é dele. Ele vislumbra muito além do que nós podemos ver com os olhos carnais. E falando um pouquinho sobre a história desta mulher, amém? Em seus dias, que foi uma história muito profunda, a qual ela vivenciou, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram ali na vida desta mulher, mas Deus estava atento a toda a situação que a envolvia. Como assim? Primeiro nós vamos ver que ela era uma mulher
que não fazia parte do povo de Israel. Amém? Ela era moabita. Ela era descendente dos filhos de Ló. Amém? Mas Ló não era sobrinho, né? Não era sobrinho de Abraão? Sim, era sobrinho de Abraão. Amém? Só que dos filhos, das filhas de Ló, a palavra de Deus vai dizer que nasce Amon, que futuramente seria o quê? O povo moabita, os ancestrais do povo moabita. E a palavra de Deus vai dizer que quando Deus leva sua sogra e sua família para as terras de Moabe, porque naquele tempo havia uma grande escassez, uma grande dificuldade lá na terra de Israel, a Bíblia vai dizer que eles partem para tentar se aventurar em ter uma vida melhor. Eles não tinham certeza do que viria pela frente, do que poderia acontecer. Poderia dar certo, poderia não dar certo, poderia ser momentos de vitória, como também poderia não ser. Poderia haver muitas dificuldades, mas arriscaram. Abandonaram propriedades, abandonaram projetos, abandonaram ideais e foram para uma terra distante, uma terra na qual eles não pertenciam, de costumes diferentes, de hábitos diferentes, de valores diferentes, de deuses estranhos, que não faziam parte da adoração do povo de Israel, mas ainda assim eles foram. E a palavra de Deus vai dizer que uma série de situações começam a acontecer. Ali os filhos de Noemi se casam com mulheres de Moabe, uma por nome de Orfa e outra por nome de Ruth. E quando isso acontece, a gente já vê que começa a ver o quê? Uma situação fora do quê? Fora do que Deus realmente pretendia com o seu povo. Porque Deus havia dito que o povo de Israel não deveria casar com pessoas, mulheres ou homens de outras nações, para que não viessem a se perder. Mas então por que Deus permitiu? Você vai entender. Amém? Essa mulher, por nome de Ruth, ela se casa com um dos filhos de Noemi e vem numa situação muito difícil ali. Começa pela morte do esposo de Noemi, depois vem seus dois filhos que também morrem, e ela olha para aquela situação. Ela não tinha descendência de seus filhos haviam morrido, e vai dizer a palavra de Deus que ela cai em grande angústia, em grande aflição, e ela começa a se culpar, a se responsabilizar por tudo aquilo. E diz a palavra de Deus que ela olha então para o alto e diz: Deus, eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para o meu povo, não me resta mais nada aqui. E ela aconselha as suas noras a voltarem para a casa de seus pais. Não havia mais o que fazer. Mas uma delas, por nome de Ruth, diz: não, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Interessante que quando ela diz para elas voltarem, a outra volta muito rápido. Volta para a sua família, volta para os seus costumes, volta para os seus deuses, enquanto Ruth se apega a Noemi, se apega à sua sogra. E aquele apego era algo que surpreendeu até Noemi. Noemi olha e diz: mas minha filha, o que mais você espera de mim? Ainda que Deus me concedesse a graça de gerar mais filhos, você esperaria que esse filho crescesse, se tornasse homem, casasse com você, gerasse descendência, a Malom, seu esposo? Não, meu filho. Eu sei que Deus tudo pode,
pois ele concedeu filho a Sara na sua velhice. Mas filha, pense bem, você vai fazer algo que não tem lógica, volta para trás. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Aleluia. Da vida daquela mulher viria a descendência de Davi, viria a descendência, os ancestrais de Jesus. Amém? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ruth sabia disso? Não, ela não sabia. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela olha para essa sogra e diz: não, eu não sei o porquê, talvez seja o testemunho que a senhora sempre deu, o comportamento da senhora, o temor da senhora a Deus, mas o Deus de Israel, a quem a senhora serve, tem ouvido falar coisas grandes a respeito dele. E quero que a senhora saiba que daqui por diante, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E a senhora não insista comigo em que eu deixe de estar junto com a senhora onde quer que a senhora vá. Não faça mais isso, porque estou decidida a segui-la, a acompanhá-la. De todo, Noemi olha a situação e diz: não tem jeito, é melhor levá-la comigo. Aquela mulher chega ali nos campos de Israel, para a sua propriedade, na região de Belém, e vai dizer a palavra de Deus que ali Deus começa a descortinar o seu plano, o seu propósito na vida de Ruth, sendo uma mulher estrangeira, sendo uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, mas que não abandonou princípios familiares, princípios de ligação familiar. Ela se apega à sua sogra, sem saber o que esperava para o futuro, e ela disse: eu vou enfrentar com a senhora, eu vou pelejar com a senhora, porque eu sei que o Deus de Israel abençoando a senhora, eu também serei abençoada, então eu vou seguir firme. E ela não olhou para dificuldade alguma não, meus irmãos. Você acha que ela não teve problemas lá no meio de Israel? Teve desprezo, teve repúdio por ser estrangeira, mas nada disso fez ela voltar atrás, nada disso impedisse que ela continuasse ali, mesmo sem saber o que o futuro aguardava. Ela disse: eu vou adiante, porque tem algo bom nesse Deus de Israel, tem algo profundo que eu ainda preciso conhecer mais e melhor. E ela estava certa. Amém, meus irmãos? A história vai dizer que ela conhece um homem por nome de Boaz, que era um dos remidores de Israel, um daqueles que cuidava também dos clãs de Israel, amém? Do povo de Israel, era um dos juízes naquele tempo em Israel, amém? E vai dizer a palavra de Deus que aquele homem consegue enxergar em Ruth aquilo que muitos não enxergaram. Ele consegue enxergar valores realmente de caráter, de personalidade de Deus. E ele diz: olha, você é uma mulher valorosa, não vá colher em outros campos, fique nos meus campos aqui. Já dei instruções aos meus servos para que não te molestem, já deixei muito claro a todo mundo que não te incomode, não te importune, mas você continue colhendo no meu campo. Você poderia ter procurado campos até de homens mais jovens, mais moços, mas você procurou o meu campo. Então eu quero que você saiba que você pode contar com o meu apoio. Aquele homem era rico, aquele homem era próspero, amém? E dada a situação que Noemi estava revivendo ali, que ela ia ter que reconstruir outra vez, ela ia ter que refazer a sua vida, a palavra de Deus vai dizer que
a situação é oportuna. Você conhece a história? Deus abençoa copiosamente a vida de Ruth. Boaz começa a enviar além daquilo que ela colhia, a preparar muito mais do que ela buscava. A trata com bondade, a trata com carinho, com respeito. E ele olha para ela e diz: olha, você realmente é valorosa. Nós temos notícias do quanto você valorizou tua sogra, não deixou ela andar sozinha, peregrinar sozinha, sair sozinha da terra de onde ela foi, correndo riscos e perigos para voltar para o meio do nosso povo. Então você é uma mulher de valor. Você honrou a aliança que você fez com a família de Noemi. E a palavra de Deus vai dizer que, por fim, ela se casa com Boaz. Ela se torna esposa de Boaz. E ali ela gera um filho a Boaz, por nome de Obed. Amém? E este filho, então, ele vai dar continuidade o quê? A memória, a genealogia de seu marido morto, chamado Malom. De Obed vem quem? Vem Jessé. E de Jessé vem Davi. E da linhagem de Davi vem Jesus. Deus tem propósito, meus irmãos? Tem. Então nunca pense que você está aqui por estar. Nunca imagine que você veio a esse mundo por vir. Que Deus não tem nada com você, que Deus não tem interesse, não tem plano, não tem projeto na sua vida, porque Ele tem. Não sabemos quantos são os anos de nossas vidas. Não sabemos o que vamos ter que enfrentar, o que vamos ter que passar, o que vamos ter que vivenciar, mas sabemos de uma coisa: não estamos aqui por mero acaso. Deus tem um propósito especial para com cada um de nós, então valorize isso. Não se desmereça. Não pense que você não tem valor para Deus, porque você tem valor para Deus. Não ache que você é só mais um, porque você não é só mais um. Deus, no tempo oportuno, no momento oportuno, Ele vai se revelar à sua vida. Agora tem uma coisa: não apresse Deus. Amém? O problema está em, muitas das vezes, nós queremos apressar a Deus. O problema está muitas das vezes em nós queremos dizer para Deus que Deus está lento demais e que Ele precisa agir com mais rapidez. Ele age no tempo certo. Ele faz na hora certa. Ele realiza na hora certa. Mas para isso você precisa deixar Deus agir. Olha o que vai dizer aqui no versículo de número 20 do capítulo 2 de Ruth. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado as suas beneficências, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. O que significa isso? Noemi ouve toda a história que Ruth conta a respeito de Boaz, da sua bondade, da sua benignidade, do seu carinho, do seu cuidado com ela, do seu tratar bem a ela, do seu inquietar com o bem-estar dela, a provisão que Ele manda, e ela diz: bendito seja Deus, glorificado seja o Senhor. Quando Deus envia a sua bondade, envia os benefícios sobre a sua vida, você habitualmente agradece? Habitualmente você reconhece a bondade de Deus na tua vida? Ou simplesmente você diz: aconteceu porque tinha que acontecer? Questão do acaso. Cuidado. Seja humilde para reconhecer o que Deus tem feito por você. Nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Ela disse: olha, bendito seja Deus, que não esqueceu sua beneficência, nem para com os vivos, que no caso ela estava falando dela e de Ruth, e nem para com os mortos, estava falando da memória de seu filho. Deus não se esquece, meus irmãos, de ninguém, e não vai se esquecer de você. Olha o que vai dizer aqui:
Embora Ruth não reconhecesse a direção divina, Deus esteve com ela a cada passo. Ela saiu para respigar e, sem saber, foi parar no campo de Boaz, que, por coincidência, era parente bem próximo de seu falecido esposo. Isto foi mais do que mera coincidência. Enquanto você realiza suas tarefas diárias, Deus trabalha em sua vida de forma imperceptível. Não podemos fechar a porta para as realizações do Senhor. As coisas não acontecem por sorte ou coincidência. Devemos crer que Deus dirige as nossas vidas para seus propósitos. Meus irmãos, eu já ouvi muitos pregadores falarem isso e eu concordo com eles. Nós não vivemos coincidências. Nós vivemos Cristo-ciência ou Cristo-cidência. Amém? É Cristo na nossa vida. Cristo alia propósitos nas nossas vidas. Mas como assim, pastor? Até na tragédia, até no luto, até na morte, até nos prejuízos também. Ele alia propósitos, meus irmãos, e se revela às nossas vidas. Veja que esta mulher não sabia o que esperava. Ela não tinha ciência de que Boaz era parente próximo de seu falecido marido e de Noemi. Até nisso Deus cuidou dela. E Deus a encaminha justamente aonde? No campo dele. Entenda que às vezes algumas coisas que você acha que é prejuízo, no céu é lucro. Amém? Algumas coisas que você acha que é perda, no céu é ganho. Talvez tem coisas que você vai olhar e vai dizer assim: ah, isso aqui, puxa vida, não aconteceu, é perda. E Deus está dizendo: você está enganado. Você vai ver eu exaltar a situação por causa disso. Amém? Você crê nessa palavra? Toma posse da vitória. Deus nessa noite está dizendo: Ele trabalha em toda e qualquer situação, seja ela de prejuízo ou seja ela de lucro. Em cada uma delas Ele trabalha. E Ele não nos envia sem propósito aonde quer que a gente vá e o que quer que a gente faça. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus, amém? Essa noite, apresente o projeto que nós temos para este final de semana, sábado às 19 horas, amém? Até às 21 horas, nós estaremos aqui unidos, reunidos. Te deixo o convite aí do outro lado da rede social, venha fazer parte conosco, amém? Venha buscar sua vitória, campanha Daniel capítulo 6, amém? Vamos buscar livramento de Deus, vitória de Deus. Você é nosso convidado, amém? Amado e querido Deus, Senhor soberano, nesse momento bendito e glorioso, nós estamos aqui diante da Tua face, Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, por saber, ó Deus, aleluia, que o Senhor une propósitos. O Senhor, aleluia, abre portas, meu Deus, aonde não vislumbramos portas. O Senhor faz o inesperado, aonde não vemos, Senhor, nenhuma condição, aonde não enxergamos solução. O Senhor contempla, Pai, até mesmo aonde muitas das vezes para nós é perda, para o Senhor é ganho. Sabemos, ó Deus, aleluia, que tudo coopera, Senhor, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que confiam em Ti, Pai. E nessa noite, ó Deus, nós chegamos aqui diante da Tua presença, para exaltar, para glorificar, para buscar a Tua face bendita, Pai. Neste final de semana, Senhor, neste próximo sábado, estaremos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, a partir das 19 horas, Pai. Senhor, em campanha, Pai, ó Deus querido, de 3 sábados em Daniel capítulo 6, buscando respostas do alto, milagres do alto, Senhor. Pai querido, buscando, meu Pai, unir propósitos para o Teu reino, sabendo, Senhor, que Tu estás conosco, Pai. Assim como o Senhor operou na vida de Ruth, assim como o Senhor operou na vida de Noemi, assim como o Senhor operou na vida de Boaz, o Senhor também está dizendo: vou operar em vossas vidas, vou abençoar os vossos propósitos, porque, Senhor, tudo está em Tuas mãos. Ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha, aleluia, abençoar
copiosamente, Senhor, cada vida que adentrar a esta porta, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Pai, cada ancião que adentrar por essas portas, venha ser tocado pelo poder da Tua palavra, venha, Senhor, ser envolvido pela Tua graça, abençoado, ó Deus, abençoada, Pai, tendo propósitos unidos ao Teu reino, Senhor. Mas o maior propósito, Senhor, aleluia, que nós queremos colocar diante do Senhor, são almas, ó Pai, aleluia, são vidas, ó Deus, aleluia, para, Senhor, serem acrescentadas ao Teu reino, porque, Senhor, nós sabemos, se urge, ó Pai, uma grande necessidade, Pai querido, nesses últimos dias, de vidas transformadas, de vidas libertas, de vidas restauradas, de vidas curadas, Senhor, transformadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ó Pai querido, retira os embaraços, os impedimentos, as intempéries, os levantes, Senhor, as perseguições. Que a Tua mão poderosa, Senhor, venha agir em nossos corações, Pai. Que todo aquele que fizer parte, meu Deus, aleluia, deste grande propósito, Senhor, que nós cremos, primeiro, nasceu no Teu coração, ó Pai, que sejam eles tocados, que sejam eles abençoados, que sejam eles curados, que sejam eles resgatados, renovados, ó Deus, pelo poder que há no Teu santo, Pai. Guarda, Senhor, as nossas vidas, protege, ó Deus, aleluia, cada vida que chegou aqui nessa noite. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Chegamos ao final desta reunião. Mais uma vez eu quero reforçar aqui o convite. Vem estar conosco neste sábado. Amém? Endereço, pastor: Rua Bentivi, 593, Jardim Herosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Pontos de referência: Campus Para de Ouro e Conjunto Habitacional Terra Esperança. Aguardamos vocês aqui. Amém? Nos ajude nas redes sociais, curta essa mensagem, divulgue, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos, nos ajuda a fazer a obra do Senhor. Amém? Estamos aqui com esse propósito de ganhar almas para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que sábio é quem ganha almas para o reino de Deus. Amém? Faça parte desse propósito. Tua recompensa na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Nosso canal Norberto Teodoro, nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe e até sexta-feira, quando estaremos de volta, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.